Segundo o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Foi a partir da Constituição de 1988 que o Ministério Público Federal foi efetivado como instituição, mas sua origem remonta a tempos anteriores. A ideia de Ministério Público na história da humanidade é uma ideia bem longínqua, né, que antecede a civilização atual. Há notícias de figuras no Egito Antigo que seriam os primeiros procuradores, né, nos moldes que a gente conhece hoje. Então, o Ministério Público ele surge com a República, com a redemocratização do país a partir da Constituição de 88, porque ele assume um novo perfil, né, é uma função essencial à justiça. O Ministério Público Federal faz parte do Ministério Público da União, que abrange 4 ministérios: o Federal, o Militar, o do Trabalho e o do Distrito Federal e Territórios. Como faz parte da União, o trabalho do Ministério Público Federal está vinculado com o interesse da coletividade. A ideia é sempre de coletividade, então digamos que um determinado grupo de pacientes renais crônicos, por exemplo, não estão sendo atendidos, ou seja no Sistema Único de Saúde, ou pelos próprios planos de saúde, aí isso atrai o interesse, né, a atribuição do Ministério Público Federal. Digamos que houve um homicídio em terra indígena, e isso atrai a competência do Ministério Público Federal. Houve uma quadrilha no INSS que fraudava os processos de aposentadoria. Isso é um crime que atrai a competência do Ministério Público Federal. O combate à corrupção é uma das grandes lutas do Ministério Público Federal. A lei de improbidade administrativa seriam os atos praticados pelos agentes políticos, como prefeitos, governadores, né, descumprindo os princípios que regem a administração pública, como moralidade, né, toda aquela questão que vai ser tratada na lei de improbidade. Isso também é matéria, sempre que houver recurso federal, é matéria de atribuição do Ministério Público Federal. São muitas as ações do Ministério Público Federal. Um exemplo sobre a amplitude desse trabalho é o que tem sido feito sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E Belo Monte ele atrai uma série de circunstâncias que demandaram todas as ações, né? 14 ações até hoje, por conta da defesa da legalidade. Então, sempre que houver em matéria ambiental um interesse que seja da União, que seja um interesse federal, no caso de Belo Monte, o rio Xingu é um rio interestadual. Então, isso atraiu a competência do Ministério Público Federal para que pudesse ser feita a defesa da legalidade, da lei, da Constituição, dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, que é uma atribuição do Ministério Público Federal, a defesa dessas minorias.